guarda muita conexão com o que o professor Marciano falou, especialmente a questão da segurança jurídica. E eu vou tentar ser breve, não vou tentar alongar muito aqui, não gastar muito tempo de vocês. O tema que me coube falar, a incidência de IPI na revenda de produtos importados, é um tema assim, quando a gente pega, poxa, é um tema relativamente batido, né? Quantos seminários já devem ter sido feitos no Brasil para falar sobre isso? Quantos artigos já não foram escritos, livros, palestras e etc. Mas é um tema que continua ainda na moda, ainda não é um tema que está resolvido. O professor Marciano falou que, no caso do ISS, tem questões de 95 para serem resolvidas no judiciário, questões de 2006. No caso do IPI, na incidência do IPI na revenda de importador, na revenda de produtos importados, a legislação é de 66. E a gente ainda não tem a definição do assunto, e não tem previsão de ter a definição em curto espaço de tempo. A metodologia da minha explanação vai ser muito próxima também, coincidentemente, à do professor Marciano. Vou falar um pouco sobre a legislação, só que depois eu vou falar um pouco as minhas impressões pessoais sobre as principais questões, discussões relacionadas ao assunto, e depois tentarei dar um enfoque na jurisprudência no atual estágio, não só jurisprudencial, mas de segurança jurídica em relação ao assunto. A grande questão, a grande pergunta que se deve fazer em torno desse meu tema é o seguinte: é possível haver incidência de IPI na revenda do produto pelo importador, mesmo que não tenha havido uma atividade de industrialização nessa etapa produtiva? A grande questão é essa. Eu até sublinhei, né, ainda que não tenha havido qualquer operação de industrialização. Se tiver havido entre a importação e a revenda, a industrialização, é claro, não se discute que vai haver incidência do IPI. A grande questão é quando o importador adquire mercadoria, né, do exterior, proveniente do exterior, e revende sem ter havido qualquer nova etapa de industrialização em relação a esse produto. Bom, eu tentei fazer aqui uma cadeia, né, um encadeamento das etapas da importação, para tentar tornar mais fácil, mais palatável essa questão, principalmente porque guarda pertinência com a questão da bitributação, do bis in idem, que eu vou falar mais adiante. Mas, basicamente, numa cadeia de importação, temos o importador adquire a mercadoria dele aqui no Brasil. Nesse momento, nessa primeira operação, há incidência do IPI, no desembaraço aduaneiro. Posteriormente, esse importador, que ele é equiparado a industrial pela legislação tributária, quando ele revende para o comprador, incide novamente o IPI. Então, eu queria deixar muito claro com essa imagem, graficamente para vocês, que se trata de duas operações. Tem a primeira operação do exportador para o importador e depois do importador para comprador. Ocasionalmente, o importador, que é o que está no meio da cadeia, ele recolhe duas vezes o IPI, mas são duas operações totalmente distintas. Eu fiz aqui vou ler daqui, que eu acho que está mais fácil. Eu fiz uma pesquisa sobre estimativa, o impacto econômico, para os senhores terem ideia, né, da questão. Não é uma questão, como eu falei, antiga, a discussão até relativamente simples, não é juridicamente muito complexa, mas envolve valores bastante expressivos. Segundo o levantamento que a Receita Federal havia feito em 2016 e que consta até do anexo 5 de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o impacto econômico dessa demanda é de aproximadamente 3 bilhões de reais por ano, ou 65 bilhões nos últimos 5 anos, se a gente considerar o potencial de repetição dos contribuintes que poderiam pleitear. E, paralelamente a isso, existe uma outra pesquisa feita pela Fiesp, que tem atuado como amicus curiae da Fazenda Nacional nas ações, nos recursos representativos de controvérsia relacionados ao assunto, e a Fiesp estimou que o impacto da não incidência do IPI nessa segunda operação que eu falei ali seria da ordem de 20 bilhões de reais de perda de venda no mercado interno. Então, assim, além disso, a pesquisa fala que haveria a possibilidade de perda de 70 mil empregos diretos. Então, é uma discussão economicamente relevante, socialmente muito relevante também. Bom, e entrando aqui na parte legal, né, com a parte constitucional, como o professor Marciano gosta de fazer também, eu também gosto de entrar nos aspectos constitucionais legais para a gente poder depois debater. O IPI, talvez seja um dos tributos que tenha uma menor densidade na Constituição, né,
Basicamente, a Constituição fala que, além de tratar de algumas regrinhas específicas nos seus parágrafos, o 153 fala que o IPI incide sobre produtos industrializados. E aí eu marquei aqui produtos industrializados, só para deixar claro que a Constituição não fala em industrialização de produtos, ela não fala que a incidência se dá em relação à industrialização, fala sobre produtos industrializados especificamente. E aí, a gente já tem uma primeira premissa, pelo menos na linha de defesa da Fazenda Nacional, e eu acho bastante razoável, eu pactuo pessoalmente dessa premissa, que a Constituição, ao falar em produto industrializado, ela não exige que tenha havido industrialização na etapa imediatamente anterior. Ela pressupõe que tenha havido alguma forma de industrialização em alguma das etapas anteriores. Você não pode pegar um produto que não seja industrializado e dizer que é e fazer incidir o tributo. Não, tem que ter havido uma industrialização, mas não precisa necessariamente ser na última etapa antes da incidência do IPI. O assunto está regulamentado, está tratado no Código Tributário Nacional, que traz as normas gerais em matéria de IPI, como de outros tributos também, e o que nos interessa são os artigos 46 e 51, que eles falam, basicamente, o 46 fala das hipóteses de incidência do IPI, são 3 hipóteses, a terceira diz respeito à arrematação, nem transcrevi, porque não tem muita pertinência aqui com o tema, mas ele estabelece as outras 2 hipóteses de incidência, que seria o desembaraço aduaneiro e a revenda e a venda do produto industrializado, a saída do estabelecimento do industrial. Então, são as 2 hipóteses de incidência básicas do IPI, e a doutrina costuma até falar que, na verdade, seriam praticamente 3 tributos diferentes. Tem muitos doutrinadores que nem falam que o IPI seria um só tributo. São tão diferentes as hipóteses de incidência que eles falam que seriam 3 IPIs totalmente diversos. Vem nesse artigo 2 hipóteses totalmente distintas e não, por assim dizer, cumulativas. Não haveria possibilidade de incidir, de ocorrer as 2 hipóteses de incidência ao mesmo tempo. Só que aqui a gente tem um aspecto temporal. A lei é de 64, essa lei é de 64, o CTN é de 66, e ele não fez essa distinção. Seria só mercado interno de uma forma e mercado externo de outra. E isso é importante porque o STJ, quando julgou um recurso repetitivo, que eu vou mencionar sobre o assunto, ele deixou muito claro, olha, o artigo 2º está superado pelo CTN. Bom, e aí eu vou apresentar aqui alguns pontos, pelos quais a Fazenda Nacional, e eu também defendo a legitimidade da incidência do IPI nesse segundo momento, nessa operação de saída do estabelecimento importador. E eu vou falar assim, das principais questões que tem em relação ao assunto. Bater em alguns pontos das alegações dos contribuintes, tentar defender alguns da Fazenda Nacional, tem alguns que são mais difíceis de se defender, mas, basicamente, a principal discussão, como eu já tinha destacado anteriormente, é entre produtos industrializados versus industrialização de produtos. A Fazenda Nacional tem a compreensão, o STJ também, referindo esse entendimento, de que a hipótese de incidência, a materialidade do IPI, se baseia na existência de produtos industrializados, não na industrialização. Então, pode ter havido ou não uma atividade de industrialização na etapa anterior, ou numa etapa ainda um pouco para trás, que é válida a incidência do IPI. Uma outra questão que é polêmica sobre o assunto seria a possibilidade de haver incidência sucessiva das hipóteses de incidência dos incisos 1 e 2 do artigo 46. A tese dos contribuintes é basicamente no sentido, também é no sentido de que o inciso 1 exclui o inciso 2, ou é 1 ou é 2, na linha até do que está na Lei 4.502. Mas, na compreensão da Fazenda Nacional, na compreensão do STJ, seriam 2 hipóteses de incidência que não se excluem. O CTN não fez essa exclusão, não fez essa separação, não disse que seriam hipóteses alternativas. Outro ponto importante diz respeito à não caracterização de bis in idem ou de bitributação. E aí, voltando ao gráfico, aquela imagem que eu coloquei anteriormente, ela bem demonstra, que, na verdade, não há que se falar em bis in idem, porque houve 2 operações, nós estamos falando de 2 fatos geradores. Eu poderia até falar de mais coisas aqui, mas eu acho que eu já vou provavelmente extrapolar meu tempo de 25 minutos, mas tem questões relacionadas ao ICMS também, se haveria a bitributação em relação ao ICMS. Um outro ponto muito importante, inclusive foi o objeto da afetação do recurso extraordinário, do reconhecimento da repercussão geral, diz respeito à inexistência de violação ao princípio da isonomia. O que os contribuintes, os advogados dos contribuintes alegam?
que na operação, né, na industrialização, no mercado interno, haveria só uma incidência do IPI, no momento em que a mercadoria saísse do estabelecimento industrial. Já na importação, né, dos produtos adquiridos do exterior, haveria uma dupla incidência. Seriam dois fatos geradores, no momento em que há o desembaraço aduaneiro e, posteriormente, quando há a revenda. Só que, de fato, existem dois fatos geradores numa situação, um fato gerador na outra. Só que isso se justifica por quê? Quando a primeira incidência do IPI na importação, ela diz respeito apenas aos custos do exportador, né? Ela pega ali o valor da exportação, do valor da mercadoria que foi importada, os custos do exportador, e ela não pega ainda todos os custos dali em diante, os custos relacionados a frete, ao lucro do industrial do revendedor brasileiro. Então, a dupla incidência é justamente as duas incidências do IPI se prestam justamente para poder equalizar essa diferença que tem entre a lógica do mercado externo, da importação e da produção interna. E aqui eu destaco também, como até na linha do que o professor Marciano falou, né, não é o argumento principal, essas questões de proteção no mercado nacional, isso não é de todo jurídico, mas não deixa de ser um vetor importante para a compreensão do assunto. A Constituição estabelece no seu artigo 3º, como um dos objetivos fundamentais da República, a proteção do mercado interno. Isso não significa, né, o desenvolvimento do mercado nacional. Isso não significa que a União deve adotar medidas que aniquilem as importações e tudo mais, mas também ela não pode deixar de adotar medidas que permitam que o mercado interno concorra em igualdade de condição com os produtos advindos do mercado externo. Uma outra questão que justifica, que legitima, de certa forma, a incidência do IPI, e que foi até um dos argumentos usados no voto do ministro Mauro Campbell no recurso repetitivo sobre o assunto, é de que há a previsão de não cumulatividade, de aproveitamento de créditos, né, conforme a não cumulatividade nessa situação do IPI. O importador, ele pode, quando houver a segunda incidência do IPI na revenda, ele pode utilizar os créditos da primeira operação, por ocasião do desembaraço aduaneiro. Isso, nas palavras do ministro Mauro Campbell Marx, significa que não há uma oneração além do razoável. Ele compreendeu que isso daí, essa não cumulatividade aplicada no caso, legitimaria a tributação. E um outro argumento importante que costuma surgir em relação a essa demanda, está até num dos recursos que o Supremo vai analisar sobre o assunto, diz respeito ao GAT e ao OMC, que é a alegação dos contribuintes, no sentido de que o produto estaria havendo, no caso, né, um privilégio do produto nacional em relação ao produto exterior. Não poderia haver isso. A tributação tem que ser igualitária e isonômica, tanto para o produto nacional quanto para o produto estrangeiro. Mas, justamente, na linha do que eu falei antes, não existe uma proteção ao produto interno, à produção nacional. Existe justamente uma tentativa de minorar os efeitos da exportação, da importação da mercadoria, porque, como a gente sabe, de regra, né, não se tributam, né, as exportações são normalmente desoneradas e cabe ao país de destino fazer-se a tributação e conforme o seu mercado interno. Bom, e aí eu vou entrar numa parte que eu gosto muito de processo civil, gosto de análise jurisprudencial, e quero chegar às mesmas conclusões do professor Marciano, com certeza, sobre a segurança jurídica, né, que a gente vivencia, na verdade, a insegurança jurídica, mas eu quero começar falando um pouquinho sobre um período pretérito a essa grande reviravolta que teve na jurisprudência sobre o assunto, que é o cenário jurisprudencial até 2015. Até 2015, o que a gente tinha era o seguinte, no STJ, a gente tem, só para introduzir um sistema, como todo mundo sabe, processual de dupla recorribilidade. Então, em tese, uma decisão de um tribunal regional, do Tribunal de Justiça, pode dar ensejo tanto a um recurso especial quanto a um recurso extraordinário, se houver questões infraconstitucionais e constitucionais em discussão. Então, a gente tem um sistema processual complexo e, em relação a esse assunto, o STF, nos recursos extraordinários que chegava a ele, sempre dizia que havia ali uma ofensa reflexa à Constituição, que essa alegação de isonomia e tudo mais, princípio da legalidade, isso tudo seriam ofensas reflexas ao texto constitucional.
Tradicionalmente, a jurisprudência do STF era nesse sentido. Até 2015, teve várias decisões e eu tive dificuldade até para encontrar acórdão sobre isso, porque o negócio era tão batido que eu encontrei quase 100 decisões monocráticas e acórdãos foram dois do final de 2015, primeira turma e segunda turma. Então, isso já evidencia que o negócio era muito, muito batido. Por outro lado, no STJ, a gente tinha uma situação de divisão, né, de entendimento dividido. No STJ, as duas primeiras turmas que cuidam de matéria tributária, a gente tinha a primeira turma julgando favoravelmente aos contribuintes, e isso eu encontrei, na verdade, um precedente, um acórdão sobre o assunto do ministro Francisco Falcão, de 2006, e na segunda turma tinha várias decisões favoráveis à Fazenda Nacional. De toda forma, mesmo sendo uma decisão contra várias, o que importa é que numa turma a gente tinha um entendimento, noutra turma a gente tinha outro entendimento, então era muito dividido. A partir daí, o que aconteceu? Houve o julgamento de embargos de divergência pelo STJ e se pacificou, entre aspas, naquele momento, houve um entendimento de que não caberia a incidência de IPI. Isso foi no final de 2014, o julgamento foi por um placar muito apertado, 5-3. E aí a gente pensa, bom, o STF falou que a matéria é infraconstitucional. O STJ veio, julgou por meio da primeira sessão, que reúne as duas primeiras turmas do STJ, quer dizer, as turmas competentes para julgar em tribunal matérias tributárias. Então, o assunto está resolvido. Dali para frente, o STJ vai pegar um recurso especial, afetar como efetivo, referendar a jurisprudência para poder começar a desovar, por assim dizer, os recursos extraordinários, os recursos especiais sobre a matéria. Mas é aí que houve uma imensa reviravolta a partir de 2015. Houve, nesse período, 2015 para cá, afetação tanto de um recurso especial como recurso repetitivo, quanto de um recurso extraordinário que teve sua repercussão geral reconhecida. No STJ, é o tema 912, e o tema foi, ao final, restou fixar a tese em favor do entendimento da Fazenda Nacional, prevaleceu o entendimento de que é cabível essa incidência na segunda operação, a incidência do IPI, e o acórdão foi conduzido, né, o voto condutor foi do ministro Mauro Campbell, que não tinha participado do primeiro julgamento lá de 2014, e aí, mais uma vez, uma votação apertada, 5-3, só que agora com um sinal trocado. Se fosse aqui no Copa do Brasil, numa Libertadores, qualquer coisa, ia ter que ir para os pênaltis, né? Mesmo placar, gol pró e gol contra em casa, e aí então teria que desempatar nos pênaltis. Mas não dá, não tem pênalti na jurisprudência, e aí ficou assim, a tese que hoje a gente tem fixada no STJ é de que é válida a incidência do IPI. E no STF, como é que a situação se desenrolou? É uma situação, eu vou até explicar um pouco uma questão processual relacionada ao assunto. O STF, em 2016, analisou em plenário virtual se o tema... Primeiro, só para explicar um pouco a sistemática do plenário virtual, o STF vai e analisa, primeiramente, se a questão é constitucional ou se não é constitucional, tem uma tabelinha lá para os ministros. Depois, ele analisa se é constitucional, tem repercussão geral ou não tem repercussão geral. Beleza. Tem repercussão geral. O STF vai reafirmar a jurisprudência ou não vai reafirmar a sua jurisprudência? É um procedimento com 3 etapas. Logo na primeira etapa, o que aconteceu foi o seguinte, eu vou até pular que depois eu volto nessa daí. O que aconteceu foi o seguinte, na primeira etapa da votação, 6 ministros manifestaram expressamente que a matéria não era constitucional, na linha da jurisprudência tradicional do STJ, dizendo que isonomia, alegação genérica de isonomia, de legalidade, isso não era matéria constitucional, isso era ofensa reflexa. Então, dos 11, 6 votaram pela não constitucionalidade da questão. E aí, como é que saiu o resultado do plenário virtual? O tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão. 5 não é maioria de 11, não. Houve um evidente erro na contagem dos votos. A Fazenda Nacional atravessou uma petição para tratar expressamente disso, explicando essa sistemática de votação por etapas e dizendo, olha, na primeira etapa o assunto já morreu, já não é constitucional, então você não tem que analisar se tem ou não repercussão geral. Mas o pedido da Fazenda Nacional foi indeferido pelo relator, ministro Marco Aurélio. Eu até acredito que não foi indeferido de forma peremptória. O ministro nem chegou a analisar o mérito dessa discussão. Ele só falou, não, num julgamento de plenário virtual não cabe ficar recorrendo para discutir questões relacionadas à questão de fundo.
Então, acredito que, até preliminarmente, por ocasião do julgamento do tema, né, desse RE afetado com repercussão geral, possivelmente o Supremo vai analisar se a matéria é constitucional ou infraconstitucional. E aí eu vou voltar aqui no slide anterior, só para comentar uma questão que é interessante, importante, até porque se você pesquisar no site do STF, você vai encontrar, vinculado ao tema 906, só o primeiro RE, 946-648. Só que existe um outro recurso extraordinário, tem um segundo recurso extraordinário, que está tramitando em conjunto, não está lá dentro do tema 906, se você clica nele, não aparece que ele está no 906, mas você vendo as decisões, você percebe que o ministro Marco Aurélio, depois de idas e vindas, aceitou julgar conjuntamente esse recurso com o primeiro que já estava afetado. E aí, na verdade, é o seguinte, o primeiro recurso estava discutindo a questão da incidência ou não do IPI só sob o ângulo, sob a questão da isonomia, e nesse segundo estava discutindo, está em discussão bitributação, respeito às normas do GAT, da OMC, e aí o ministro, por entender que essas questões, claro, dizem respeito ao mesmo tema, são conexas, devem ser enfrentadas, resolveu processar e julgar, colocar os dois para julgamento simultâneo. Bom, e aí eu queria comentar aqui como é que está o estágio processual e se há uma previsão de julgamento, né? Esse recurso extraordinário, já em 2017, ele foi liberado pelo ministro Marco Aurélio para ser julgado, entrou na pauta de julgamento em 2018, teve, claro, previamente, manifestação da PGR no sentido da constitucionalidade da tributação sobre todos os aspectos dos dois recursos extraordinários. A PGR se manifestou favoravelmente à incidência da tributação. E aí, quando estava na véspera de ser julgado esse RE, foi retirado de pauta, porque havia outras questões importantes para o Supremo julgar na ocasião. Não há nova previsão de julgamento, infelizmente. E a gente não tem ainda, como o professor Marciano falou, também em relação a essa matéria, eu não vislumbro em médio e longo prazo a possibilidade de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo está com a pauta lotada, cada dia mais questões penais relevantes, como a gente tem visto nos últimos dias, em discussão. Tem várias bombas tributárias também para julgar, como o ICMS na base de cálculo PIS/COFINS, com impacto de centenas de bilhões de reais. Então, eu acho que essa tese, essa questão, embora seja antiga, já devesse ter sido resolvida há muitos anos, talvez já tivesse sido resolvido pelo STF, falando que não tem efetivamente viés constitucional, porque não tem mesmo. Já poderia ter sido resolvida, mas o Supremo deixou na fila e, com certeza, vai continuar por mais um bom tempo. O cenário atual que a gente tem em relação a esse assunto, o Supremo ele não determinou o sobrestamento dos processos no território nacional versando sobre essa matéria. Pelo CPC, né, quando surgiu o novo CPC, se discutiu se as hipóteses de suspensão do 1035 e 1037 seriam obrigatórias, cogentes, automaticamente haveria a suspensão quando houvesse afetação, mas o Supremo, em questão de ordem, entendeu que não, tem que haver uma decisão expressa do ministro relator determinando sobrestamento. Nesse caso, não existe decisão determinando sobrestamento. E, por outro lado, a gente tem uma decisão do STJ, que nos termos do CPC, um precedente vinculante, vincula os juízes de primeiro grau, vincula os magistrados, os embargadores de segunda instância, e aí a gente tem esse cenário. Não está sobrestado, o Supremo vai julgar, ao mesmo tempo tem um do STJ que os juízes teriam que aplicar. Bom, e como é que os tribunais vêm se comportando diante desse cenário? Eu dei uma olhada na jurisprudência, nos sites dos 5 TRFs, todos têm julgado a matéria, sem exceção, e, em regra, aplicando o entendimento do STJ. Mas o que é curioso, o STJ, por sua vez, ele tem suspendido os processos sobre esse assunto, tem determinado o retorno dos autos aos TRFs para aguardar o julgamento supremo, e no próprio recurso representativo de controvérsia, o que é mais, como se diz assim, irônico, por assim dizer, nesse próprio julgamento dele, que ele firmou a tese, ele suspendeu para guardar a decisão do Supremo. Então, nem o STJ está aplicando o entendimento do STJ vinculante naquela matéria. Os tribunais regionais estão aplicando, mas o STJ não. E agora, caminhando para as considerações finais sobre o assunto, já tendo explicado o arcabouço normativo, as principais questões relacionadas às linhas de defesa da Fazenda e dos contribuintes, que a gente tem hoje. O tema está mais do que maduro para julgamento. Como eu falei, existem milhões de artigos, debates, o assunto já foi amplamente discutido, então está prontíssimo para julgamento. É importantíssimo que o STF resolva logo essa questão,
tem que definir isso, a gente sabe, para evitar, né, essa judicialização desnecessária, essa interposição de recursos desnecessariamente. Mas, ao mesmo tempo, como eu adiantei, não existe perspectiva nenhuma de que isso seja julgado nesse ano, nem eu acredito no ano que vem. A pauta do Supremo está com outros temas mais relevantes, embora esse seja bem relevante, e a gente está nesse cenário. O tema está na fila, é importante, é antigo, é um tema em torno do qual a gente tem uma insegurança jurídica absurda, porque voltou, o STF falou que não aceitava examinar o assunto, depois aceitou, tem decisão do STJ, o STJ não aplica a sua própria decisão. Então, se tem um grande exemplo também de tema em relação ao qual a gente tem segurança jurídica, é esse tema. Com essas palavras, pessoal, eu encerro aqui minha explanação, espero ter acrescentado alguma coisa aos senhores. Muito obrigado.